chegar no tal do Oliveira. Tem ainda uma forte influência, né? Foi presidente do INSS, ministro da Previdência no governo anterior, e tenho certeza que lá chegará. Isso, mais uma vez, isso é respeito para a polícia, com todas as corporações, ao respeitar a polícia que Vossa Excelência dirige de forma administrativa. Porque se não tivesse respeito, agiria de forma a interferir, a dar comandos outros que não aquilo que determina a lei. Por isso a gente aqui reconhece o trabalho do governo. Não poderia deixar de dizer aqui, todos aqueles que definem o rigor da lei, a punição, prisão, aumento de pena. Senhores, não dá para considerar que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, que depredou essa casa, que depredou o Senado, o STF e o Palácio do Planalto, ali era só um passeio. Ou mulheres e pessoas passando batom, ou senhoras fazendo turismo, ou pessoas vindo aqui por acaso. Essas pessoas merecem, todas aquelas que participaram efetivamente, a devida punição, ao rigor da lei. Isso é acabar com a impunidade. Isso é exemplo que a gente precisa dar também para a sociedade brasileira. E também não podemos esquecer, principalmente os mandantes, que se escondem, que enganam, que manipulam a opinião, dizendo que querem proteger outros, mas que na verdade querem proteger a própria pele. Eu devo advertir, Vossa Excelência, nos termos do artigo 156, parágrafo 6 do Código do nosso regimento interno. O senhor deve se ater ao tema. Então nós estamos prestando atenção na fala de Vossa Excelência. Se quiser, eu não falo. Vossa Excelência não quer que eu fique, eu não falo? Não, eu estou advertindo. Não, porque vários aqui falaram de anistia e todos os outros temas. Estou advertindo vários Vossa falaram. Excelência. Se Vossa Excelência quiser caçar meu tempo, casse. Mas eu vou falar aquilo que eu quiser falar. Eu sou parlamentar e tenho a liberdade da palavra, entendeu? E respondo pelas minhas palavras. Não vou me esconder debaixo da mesa. Pode ter certeza absoluta. Então, da mesma maneira que outros colegas aqui usaram a palavra livremente, inclusive alguns para ofender pessoas, eu usarei minha palavra para dizer aqui da importância do trabalho do Ministério da Justiça, que isso tem a ver com a paz também da segurança pública. Podem ter certeza que aqueles arruaceiros, baderneiros criminosos merecem a prisão, a cadeia, porque são criminosos e merecem o rigor da lei. E tenho certeza que quem é policial honrado aqui, assim também vai defender. Porque se uma daquelas pessoas entrasse em alguma delegacia, em algum posto policial, eu tenho certeza que a resposta imediata da corporação ali ia ser outra. Muito mais bruta, muito mais violenta. Ia querer também o rigor daquelas pessoas para que elas fossem punidas. Então, nós temos que dar exemplo. Que vale para A, tem que valer para B. Não adianta aqui a gente tentar esconder. Mas, ministro, também quero dizer uma outra coisa sobre a PEC. Nós temos o crime do dia a dia, né? Por exemplo, o furto de celular que amedronta diversas pessoas no país, principalmente nos centros urbanos. No estado de São Paulo é uma vergonha. Você tem medo de atender o telefone celular, de mandar usar em qualquer esquina. Uma polícia que não protege do estado de São Paulo. E a gente sabe, se a polícia quiser, ela vai lá desbaratinar, lá no centro antigo de São Paulo, as quadrilhas que recebem esses aparelhos para depois comercializar no mercado paralelo. Aquelas pessoas também são manipuladas. Nós temos vários outros crimes do dia a dia que ocorrem, mas nós temos crimes que ocorrem entre um estado e outro, organizados por grupos fortemente com aparatos, sejam logísticos, de financiamento, político e outros, interestaduais e também aqueles que envolvem a fronteira do país. Drogas que vêm de outros países, armamentos que vêm ilegais de outros países, abastecendo o crime organizado, facções criminosas e milícias que se sentem na liberdade de querer mandar em territórios e ameaçando pessoas. Então a PEC ela vem boa hora, porque ela pretende ali, de uma maneira ordenada, civilizada, de diálogo, de grandeza, de respeitando as opiniões dos governadores que têm um papel efetivo de garantir a segurança. Efetivamente de comandar sua polícia militar, sua polícia civil para combater o crime. E esses crimes que extrapolam as fronteiras de um estado, de um país, precisam sim o apoio, o aparato, a colaboração, uma integração por parte do governo federal. E essa medida é uma medida de coragem, porque o governo, a Constituição hoje que diz que a segurança é responsabilidade do Estado, e o governo federal quer puxar esse debate para si, porque sabe que tem que combater esses grupos. Então a gente parabeniza e toda a equipe do governo do presidente Lula está tendo a coragem de fazer esse debate. Esperamos e vamos fazer esse debate aqui
de maneira grande, e peço aos colegas que assim sejam. Lógico que todo mundo aqui pode colaborar, fazendo observações, sugestões, eventuais críticas, aprimoramentos no texto legal, mas que a gente faça esse debate, não simplesmente uma disputa ideológica, sem sentido, só porque é o governo do presidente Lula, o governo Alckmin, o ministro Lewandowski que estão puxando o debate, mas que a gente faça no sentido de aprimorar eventualmente, mas que a gente dê uma resposta à sociedade, porque nós temos que combater o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de armas, as facções que mandam em presídios e dentro dos presídios também mandam em comunidades, em diferentes centros urbanos. Aliás, hoje não só em centros urbanos, em diferentes regiões do país. Da mesma maneira, outros atores organizados. Quem não quiser fazer esse debate e não quiser aprovar essa PEC, ministro, eu vou ficar com a interrogação. A quem querem defender? A serviço de quem estão aqui no parlamento? Querem combater o crime organizado ou querem defender as milícias? Querem combater as milícias ou querem defender as facções? Porque essa PEC vem nesse sentido. Por isso, parabéns pela coragem e conte conosco aqui nesse debate. Muito obrigado. Presidente, estava ouvindo o colega falar ainda há pouco sobre a questão... Eu interrompi o senhor só um minuto, o senhor quer somar. Vamos alterar o cronômetro. É terrorista, mas parece que ele não lembra certamente de 2017, quando o movimento do PT invadiu o Congresso, botou fogo em ministério, queimou ônibus e queria derrubar o governo, e eles foram tidos apenas como vândalos. E nem inquérito foi instaurado para que apurasse o que aconteceu. Mas parece que isso foge à memória deles. Senhor ministro, eu ouvi a sua fala logo no início pela manhã. O senhor passou pelo menos uns 5 minutos falando sobre o seu currículo, que é louvável, né? Ter todas essas pastas que o senhor passou é louvável. Falou sobre a questão de valorização do policial, de plano de proteção aos aposentados e de, inclusive, fazer armamento melhores para os policiais. E certamente também falou em alto e bom tom de que hoje vocês vivem uma penúria na questão de orçamento, com um corte de mais de 500 milhões de reais, que deixa da segurança pública, que sem dúvida é, em qualquer pesquisa, o problema número 1 do brasileiro. Número 1, porque está em cada rua, em cada viela, este problema. E é engraçado, Paulo, que ainda ontem a esquerda aprovou um projeto aqui de 15 bilhões para a cultura. 15 bilhões para a cultura e tira 500 milhões da segurança pública. Isso é uma vergonha que se vê nesse país. 15 bilhões que vai ser distribuído junto com os artistas globais de estimação que eles têm. Porque não vai lá para o Homem do Circo, não vai para o tocador de violão de barzinho, não vai para projetos junto às comunidades, com certeza porque nunca foi e a Lei Rouanet já mostrou isso. Mas quero lhe dizer, ministro, na questão de segurança pública, já que o senhor falou também da questão da audiência pública e de centralizar com o projeto que está sendo apresentado a questão de segurança pública. Eu, em particular, que vivi 30 anos na rua fazendo segurança pública, discordo desse projeto. Acho que segurança pública ela é exclusivamente a ser tratada pelos estados e os estados é que tem que ser abastecido de forma não só com recursos, que é sim de prioridade, para que a gente possa fazer com que a nossa inteligência funcione mais ainda nos estados, para que a gente possa armar melhor os policiais, para que a gente possa criar viaturas que possam dar segurança para os policiais nas ruas, mas principalmente para que a gente possa dar apoio moral e jurídico aos policiais a poderem agir contra as organizações criminosas. Reparei que na sua fala ela se iniciou e terminou e o senhor não falou sobre o combate às organizações criminosas. E quando eu falo aqui, ministro, de organizações criminosas, eu não estou falando apenas do Comando Vermelho, eu não estou falando apenas do PCC, nem da Família do Norte, nem de tantas outras organizações criminosas, que é aquelas que estão na rua, que hoje cobram a taxa do crime lá dentro do Estado, que o governador não faz porra nenhuma para resolver o problema, que cobram os comerciantes, que matam comerciantes e que hoje, inclusive, meu amigo, em noticiário na TV de manhã cedo, eu vi que lá no Rio de Janeiro estão cobrando, inclusive, a taxa da farinha. O Comando Vermelho
e as organizações criminosas em geral no Rio de Janeiro estão fazendo do Estado uma vergonha, um verdadeiro Estado paralelo do mal, onde aqueles que moram lá, aquelas pessoas que vivem lá, que são pessoas de bem, tenha certeza, eles não aprovam isso, eles não querem estar do lado de organizações criminosas, eles estão sujeitos, eles são submissos, eles estão com medo e por isso não podem nem sequer falar. E isso é um papel do Estado. Agora, ministro, como é que pode o Estado cumprir o seu papel se o próprio Supremo proíbe a polícia de subir no morro e acabar com essa sem-vergonhice? E isso nós não podemos aceitar. O papel dos ministros do Supremo, do qual inclusive o senhor participou, do qual o senhor foi membro, não pode ter um papel nunca de tirar o poder constitucional das polícias, de subir ao morro para combater traficantes, para combater delinquentes. Porque nós não podemos aceitar o que está acontecendo no Brasil. Os comandos vermelhos da vida, os PCCs da vida, estão tomando conta de todas as cidades e municípios desse país, botando as pessoas e os pequenos e médios comerciantes, principalmente, num paredão para que possam lucrar em cima dessas pessoas. Mas quando eu falo dessas organizações, eu não falo só do Comando Vermelho, eu falo das organizações criminosas de colarinho branco, ministro. Aquelas, inclusive, do qual o sistema conseguiu simplesmente tirar da cadeia um delinquente e fazer dele ministro, e fazer dele presidente da República. Ou nós todos brasileiros, e aqui o mais simples e humilde brasileiro que aprecia e que acompanha nas redes sociais, já que as TVs da vida que estão aí são abastecidas pelo governo a não falar mal do governo, sabem do que está acontecendo.